reinar em mim. Me fez como Ele é, com suas próprias mãos, soprou sua vida em mim e quis meu coração para morar aqui, para reinar em mim. Oh, aleluia, Pai. Nós te glorificamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Os nossos olhos estão postos em ti. A nossa confiança está no Senhor, o Deus imutável, indestrutível. Ó Pai, aonde o Senhor nos abençoa com a tua fidelidade, com a tua bondade. Obrigado, ó Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela unção disponível neste ambiente. Ó Pai, eu tomo autoridade neste lugar em nome de Jesus, declarando, Senhor, mentes e corações alertas, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem como instrução, para que a nossa fé possa estar edificada na tua palavra, na tua verdade infalível, indestrutível, em nome de Jesus. Toma minha vida, Espírito Santo, fale a cada coração. Eu declaro, eu me coloco na total dependência de você, Espírito Santo, porque eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. Então que o Senhor use a minha boca como boca de erudito, Senhor, para falar aquilo que cada um dos teus filhos precisam receber da parte do Senhor, em nome de Jesus. Você que crê diz amém, diga glória a Deus. Já está melhorando, e bora para cima que foguete não tem ré. Amém, irmão? Aleluia, obrigado, queridos. Vocês são um sucesso. Como é bom, amados, estar no ambiente, família, louvando, adorando o nosso Deus. Como é glorioso. Ali os irmãos estavam brincando comigo por causa da minha camisa, né? Eu falei, é a cor do sangue de Jesus, irmão. Amém? Sangue de Jesus tem poder. Amém, amado? Glória a Deus. Para nós, amado, é sempre um prazer, uma alegria estar cultuando ao Senhor, e quando temos oportunidade de estar compartilhando algo da parte do Senhor, ministrando a palavra, nós também nos alegramos e sabemos também, reconhecemos a responsabilidade que é estar falando da palavra do Senhor. Quero agradecer os meus pastores, pastor Francisco e Tereza, meus papais, né, que nos abençoa, puxa daqui, aperta daqui, mas sempre para o bem. Amém? Glória a Deus. Você trouxe a Bíblia? Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos com um tema, porque Ele vive. E quando eu recebi o convite para estar ministrando, o Senhor me fez lembrar uma palavra, queimou no meu coração, né? E para falar sobre algo que é fundamental para todos os benefícios que nós temos, somos e podemos em Cristo Jesus. Que sem esse conhecimento, sem a credibilidade, a confiança desta verdade que nós vamos estar compartilhando com você nesta manhã, nós não poderíamos usufruir de todos esses benefícios que nós vamos falar, porque Ele vive. Nós vamos falar sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo foi fundamental para que hoje a salvação estivesse em vigor para toda a humanidade, e principalmente para aquele que crê. Amém? Porque a salvação, ela é um direito legal de todo ser humano, mas precisa tomar
precisa se tornar uma realidade, uma experiência viva na vida de cada pessoa. E quando que eu começo a ter essa experiência? Quando eu ouço o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho é a boa nova de Cristo. Boas notícias, falando a respeito de Jesus, do que Ele fez em meu e em teu favor. E quando eu ouço e eu manifesto a minha fé, de que maneira? Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O versículo 10, visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Aleluia! E a respeito da ressurreição, amados, é tão interessante porque logo quando Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, os guardas que estavam guardando o sepulcro, presenciar o que tinha acontecido, e quando eles vão para as autoridades judaicas ali, e relatam o que tinha acontecido, eles falam, vamos trazer para a linguagem de hoje, né? Abafa o caso. Você não está acreditando não, né? Abra comigo em Mateus 28. Aqui a gente mata a cobra e mostra o versículo, amém, irmão? Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 11. Diz assim: quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Aleluia. Diz assim: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles, né, os guardas com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, versículo 13, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então você vê que eles investiram pesado para propagar uma mentira. Eles mesmo vendo, ouvindo o relato do que tinha acontecido, eles investiram pesado para propagar uma mentira. E o Senhor, Ele nos chama para investir pesado para propagar a verdade. Eles não mediram esforços, porque eles não queriam que as pessoas soubessem a respeito da ressurreição de Jesus. Porque muitos ressuscitaram antes, mas todos que ressuscitaram, nós temos o relato, né, do filho da sunamita, nós temos o relato do filho da viúva de Sarepta no ministério de Elias, nós temos o relato ali também quando aquele soldado caiu morto e toca nos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. Nós temos o caso da filha de Jairo, nós temos o caso também do filho da viúva de Naim, nós temos o caso que nós conhecemos, que é o de Lázaro, nós temos outro caso de Eutico, que ouvindo a palavra, e ali Paulo ele pregou demais, ele caiu, morreu, mas ressuscitou. Nós temos o caso também de Talita Dorcas, que Pedro foi lá e orou, e ela ressuscitou. Aí alguém poderia dizer, então Jesus não foi o primeiro? Não me olha assim. Eles
ressuscitaram, mas tornaram a morrer. Jesus, ele ressuscitou, ele triunfou para nunca mais morrer. A morte não tem mais domínio sobre ele, e porque ele vive, nós também temos a promessa da vida eterna. Aleluia! E você vê, amado, que até no início da igreja também houve uma perseguição para querer roubar esta verdade do povo de Deus. Porque você sabe que o maior inimigo do homem não é o diabo, irmão. Porque o diabo ele já foi derrotado. Amém? O maior inimigo nosso não é o diabo, é a ignorância. É a falta de conhecimento. Não é à toa que Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isaías, capítulo 5, versículo 13, diz: o meu povo foi levado cativo por falta do conhecimento. Jesus, ele disse em Mateus 22, versículo 29, ele fala ali: olha, vocês estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você vê que a falta de conhecimento, ela aprisiona a pessoa. Então eles não queriam que a verdade sobre que Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, ele é o Filho de Deus e ele ressuscitou. Então eu quero que você veja comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Aleluia. Versículo 1 e o 2. Aqui, para dar um contexto, foi logo depois que Pedro e João foi poderosamente usado pelo Senhor na porta do templo chamado Formosa. Isso começa lá em Atos 3, eles indo à hora da oração, e ali aquele homem estava na frente da porta esperando receber algo, uma moeda, um trocado, e ali eles falam: olhai para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem saltou e entrou no templo glorificando ao Senhor. E ali houve um tumulto, houve um reboliço por conta do que havia acontecido. E ali eles foram interrogados pelas autoridades do Sinédrio e depois foram soltos. E aqui no capítulo 4, versículo 1, diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Quer dizer, eles estavam ali indignados por causa da mensagem. Desde o início da mensagem da igreja, falando a respeito de Jesus e falando a respeito da ressurreição. Veja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ler bastante a Bíblia, amém, irmão? Versículo de número 22, aqui Pedro, depois da descida do Pentecoste lá, cumprimento da promessa lá do profeta Joel, capítulo 2, 28, e ele está ministrando ali na ousadia, cheio do Espírito Santo, e olha a parte do discurso que ele está dizendo, versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias
da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não podia prevalecer, não pôde segurar Jesus. Então veja que na mensagem da igreja primitiva está a ressurreição de Cristo. E Paulo também no seu ministério, ele faz questão de dar um resumo e falar que um dos pontos principais é a ressurreição de Cristo. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aleluia. Versículo de número 26. Aqui, Paulo está fazendo um discurso na sinagoga de Antioquia. E aqui no versículo de número 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus, o quê? Aleluia! E ele por muito foi visto pelos que subiam com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Então, nós vamos vendo que a ressurreição também, ela é parte do princípio elementar, da doutrina básica de todo filho de Deus. Está lá em Hebreus, no capítulo 6, o versículo 1 e o 2. Você vai ver lá as doutrinas básicas, onde vai falar sobre a ressurreição. E se você quiser aprender mais sobre doutrina básica, a matrícula do Rema 2023 já está aberta. E você vai ter a oportunidade de aprender com mais profundidade, amém? Procure o pastor Felipe e vai lá, faça a tua matrícula, aproveite, vai ser um tempo poderoso, amém? Só estou dando os fundamentos aqui, nós vamos chegar no ponto que o Espírito Santo quer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Paulo, você vê a importância que ele dá a essa verdade sobre a ressurreição, que ele vai pegar um capítulo inteiro, que é aqui de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, para discorrer falando sobre a ressurreição. Como que é importante nós temos isso firmado, consolidado no nosso coração. Aqui, a partir do versículo 1, ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Agora avança aí para o versículo de número 11. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, não há ressurreição de mortos? Naquele tempo existiam pessoas que elas acreditavam que não existia ressurreição. E nos dias de hoje,
ainda existe essa mentira no meio do povo, e quando você não conhece, amado, você deixa de usufruir de tudo aquilo que Deus ele proveu para nós. Mas através do conhecimento da verdade, como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele continua, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vemos aqui no discurso de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aonde se não houvesse a ressurreição, então era inútil a fé e os pecados não teriam sido perdoados. Porque o que garante o perdão de pecado é Cristo ter ressuscitado. Porque ele não viu a condenação, ele não viu a corrupção, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos para justificar todos aqueles que manifestam a fé em Cristo Jesus. Aleluia! Se nós, amados, não tivermos a consciência, é inútil a fé, é inútil o estar aqui. Não existiria perdão de pecado, e se não há perdão de pecado, não haveria o novo nascimento. E o novo nascimento, muitos acham que o maior milagre é um morto ressuscitar, um coxo andar, é um milagre, é algo maravilhoso, alguém chegar cego e sair daqui enxergando, é ou não é? Mas o maior milagre é quando a pessoa ela nasce de novo, aonde ela é arrancada aquela natureza de pecado e agora ela recebe a vida eterna, a vida com abundância, a própria vida de Deus, a natureza de Deus, o nome escrito no livro da vida, aonde você sai de um lugar de condenação, de miséria, de escassez, um lugar de mediocridade, e você se é colocado para se assentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo, no lugar de domínio, no lugar de poder e de autoridade, de cura, de abundância em Cristo Jesus, porque Ele vive, nós podemos ver todos esses benefícios. Porque sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Cristo, Ele possibilitou, amado, Ele viabilizou um novo nascimento, colocou disponível para todo aquele que crê. E quando você manifestou a fé em Cristo, porque Ele vive, tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você se tornou uma realidade. Porque Ele vive, eu posso andar em cura.
Porque Ele vive, eu posso andar em novidade de vida. Eu ando em poder, eu ando em autoridade, porque Ele vive, eu posso ter um sobrenatural, porque Ele vive, eu posso ser o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo, a morada do Espírito Santo. A glória de Deus habita dentro de mim. Eu sou luz aonde eu chego, porque Ele vive. Porque Ele vive, você pode orar e ter as suas orações respondidas. Porque Ele vive, você pode prosperar. Porque nós estávamos debaixo da maldição. Muitos acham que ter dinheiro é prosperar. Quer viver uma vida de prosperidade. Mas a pessoa que só tem dinheiro, ela só tem dinheiro. Ela não tem a prosperidade de Deus. Vocês não estão acreditando, né? Lucas capítulo 12. Como assim, pastor? Só tem dinheiro? Não foi eu que disse, não, foi Jesus. Capítulo 12. A partir do versículo 15, diz assim, aqui Jesus contando uma parábola do rico insensato. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. E aqui ele começa falando sobre um homem que tinha prosperado muito, tinha abundância. Aí ele falou, vou derrubar esse armazém, vou construir outros maiores, e vou dizer para minha alma, come e bebe, porque você tem fartura, tem muito em abundância. E aqui no versículo de número 20, olha que diz, mas Deus lhe disse para aquele homem da parábola, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então a riqueza de um homem não consiste nos bens materiais, nos carros, mansões que ele possui, mas sim em ser rico com Deus. Em ter a vida de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. E essa prosperidade, ela começa quando você entrega a tua vida ao Senhor e faz dele Senhor e Salvador da tua vida. Aí começa a verdadeira prosperidade. Através do novo nascimento, começa uma vida de prosperidade. Porque muita gente tem dinheiro, mas não tem alegria. Não tem paz. A pessoa não pode chegar lá na padaria e falar, me vê 1 quilo de alegria aí. Vai lá no mercadinho do João, tem algum João aqui, nada contra também, é mera coincidência. Me vê 1 quilo de paz, não dá. Porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria, nós só encontramos em Jesus Cristo. Deus não é contra a pessoa ela ter recursos, amém? Ela ser abençoada, né? Ela ter recurso em abundância, não é contra. Mas a nossa confiança não deve estar nos recursos naturais, mas a nossa confiança está no Senhor, está em Deus, está na sua palavra, está o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, é buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Existia uma igreja que achava que era próspera, que era rica, dizendo, tenho ouro em abundância, tenho muita fartura, mas aí o Senhor falou, avisa lá, João, avisa para eles, que eles são miseráveis, pobres, cego e nu. Eis que estou à porta e bato.
aquele que ouve a minha voz e abre a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Normalmente nós usamos esse texto, né, para evangelizar, não é errado, né? Para falar para a pessoa, ó, Jesus está à porta, está batendo. Mas aqui foi uma igreja que deixou o dono da igreja do lado de fora, irmão. Assim, quando você deixa a riqueza tomar conta do teu coração, Jesus está fora. Glória a Deus, ouvi? Ouviu um amém aí? Quem dá mais? Aleluia. Então, amado, a nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira prosperidade, nós podemos viver tudo isso, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Você não é mais um no meio da multidão, você é um filho de Deus, você é amado do Senhor. Ele te resgatou de toda a maldição da lei, se fazendo maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Ele fez isso para que a bênção de Abraão chegasse até nós. A bênção do Senhor é que enriquece, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não é a riqueza que acrescenta a bênção de Deus na tua vida, mas é a bênção de Deus estabelecida na tua vida que vai te acrescentar, que vai lhe aumentar. Muitos estão se gastando, trabalho daqui, trabalho dali. Você tem que trabalhar, porque segundo a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, aquele que não trabalha, não coma. Mas também temos Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo e dormir tarde e comer pão de dores, porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Aleluia! Nós precisamos, amados, estar no lugar que Deus estabeleceu para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Ele já proveu para nós. Não, pastor, mas eu tenho que correr atrás do prejuízo da pandemia, o prejuízo da pandemia. Não corre atrás do prejuízo, não, vai que você encontra ele. Vai que você dá de cara com ele, irmão. Olha aí, misericórdia, misericórdia. É melhor ficar, amado, na obediência. É melhor guardar os princípios, porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir toda a promessa dEle sobre a minha e sobre a tua vida. Não é na força do teu braço, não é na tua capacidade natural. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz em Isaías 50, versículo 15, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da tribulação. O Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a força da minha vida e a minha salvação, a quem eu temerei? Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio, nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Isaías 14, 27, ele diz que vendo ele falado alguma coisa, quem invalidará? Números 23, 19,
O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 55, versículo 10. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Mateus 24, 35. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ainda que muitos a tenham a promessa do Senhor por tardia, Ele não tarda, mas Ele quer que todos sejam alcançados e sejam salvos. Eita glória! Aleluia! Louvor pode subir. Aleluia! Glória a Deus. Eita glória. Ei! Aleluia. Não tenha medo, amado, não tenha medo de cara feia, não tenha medo da oposição, não tenha medo da circunstância, porque Deus em 2 Timóteo 1,7, Ele não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de poder, de equilíbrio, de moderação. Romanos 8, versículo 15, nós não temos o espírito de escravidão para viver novamente em medo, mas o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Se coloque em pé. Não tenha medo, não temas, não temas. Diga para o irmão que está do teu lado, não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã, porque Ele vive. Você está estabelecido no lugar onde nenhuma situação pode te derrubar. Foi Ele que te elegeu, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou e é fiel para te fortalecer, para te sustentar até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Amor maior que o seu, Ele é o próprio amor, Ele é o amor, e não há amor maior que o seu, Ele é o próprio amor, Ele é o amor. Isaías 41, versículo 10. E aqui eu encerro por hoje. Isaías 41, versículo 10. Fecha os teus olhos. Receba como de fato é. De fato é. Receba essa palavra como de fato ela é. A voz de Deus para você nesta manhã. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça, com a destra da minha justiça. Me fez como Ele é, com sua